has a fever. Please get the children's Tylenol. Not aspirin? Not anymore, because I found out children's Tylenol is the one more pediatricians give their own kids. To bring down your child's fever fast, trust Children's Tylenol. Em 1982, a cidade de Chicago foi palco de uma série de eventos trágicos que abalaram a confiança pública e transformaram para sempre a indústria farmacêutica. O medicamento Tylenol, amplamente conhecido por seu efeito analgésico e confiável para aliviar dores, tornou-se inesperadamente a arma de um crime hediondo. No final de setembro daquele ano, 7 pessoas morreram após consumirem cápsulas de Tylenol, que haviam sido adulteradas com cianeto de potássio. A confiança no que é familiar foi abalada. As embalagens mudaram, tudo para proteger quem a compra, nós, consumidores. Mas, mesmo com todas essas mudanças, será que podemos nos sentir seguros novamente? Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos ao canal. Me chamo Samara e, como vocês, têm um grande interesse por conteúdos como este. Então não se esqueça de deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações. Agora vamos para o vídeo. Na manhã do dia 29 de setembro de 1982, a jovem Mary Kellerman, de apenas 12 anos, acordou com sintomas de um resfriado, em Elk Grove Village, um subúrbio tranquilo de Chicago. Os seus pais, Dennis e Diana, decidiram que ela deveria ficar em casa. Preocupados, eles queriam que Mary descansasse e se recuperasse. Dennis, na tentativa de aliviar o desconforto da filha, deu-lhe um comprimido de Tylenol. Mary foi até o banheiro e, logo após, Dennis ouviu um barulho assustador. Ele encontrou Mary no chão, sofrendo convulsões. Desesperados, os pais chamaram o 911. Mary foi levada às pressas para o hospital, mas, apesar de todos os esforços médicos, ela faleceu por volta das 10 da manhã. A autópsia inicial não revelou a causa e deixou os médicos perplexos. O médico legista buscava respostas e foi até a casa dos Kellerman. Lá, um frasco de Tylenol foi encontrado e enviado para o hospital para uma análise. Já em Arlington Heights, na mesma manhã fatídica, Adam Janus, um carteiro de 27 anos, sentiu-se mal e optou por ficar em casa. Às 11 da manhã, ele tomou 2 comprimidos de Tylenol extra forte, que havia comprado no mesmo dia. Não demorou muito para que ele sentisse o pior, e foi levado às pressas também para o hospital. Apesar dos esforços desesperados para salvá-lo, Adam faleceu às 15h15. A causa da morte também era um enigma, com os médicos sugerindo uma parada cardíaca, algo incomum para alguém tão jovem. A tragédia de Adam deixou a sua família em pedaços. Eles voltaram para casa às 17 horas, exaustos e abalados. Stanley, seu irmão mais novo de 25 anos, e Teresa, sua esposa de 19 anos, estavam sobrecarregados pela dor. Teresa, tentando aliviar uma dor de cabeça, pegou o Tylenol extra forte do balcão da cozinha e, sem imaginar o perigo, ela e Stanley tomaram o remédio. Stanley foi o primeiro a sentir os efeitos devastadores, caindo no chão em convulsões. Teresa, que havia tomado Tylenol logo após, também desabou inconsciente. O 911 foi chamado novamente e os paramédicos, ainda chocados com a morte de Ada, enfrentaram outra emergência na mesma família. No hospital, a perplexidade tomou conta do médico que havia atendido Ada, ao descobrir que mais membros da família Janus estavam a caminho, todos com o mesmo sintoma. Quando eles chegaram, Stanley não resistiu e faleceu poucas horas depois, enquanto Teresa foi levada à unidade de tratamento intensivo. Naquela noite, a enfermeira Ellen Jensen foi convocada para conversar com a Teresa. Entre momentos de consciência, Teresa lembrou-se de comer pêssegos, tomar um café e do Tylenol que tomou após chegar na casa de Ada.
Enquanto isso, amostras de sangue da família Jennings eram coletadas e analisadas em busca de respostas. O detetive Nick Pichos e a enfermeira Jensen foram até a casa de Amy. Eles examinaram cada espaço, procuraram por qualquer indício de um gás ou toxina. Foi então que Jensen, com sua atenção, percebeu o frasco de Tylenol sobre a mesa. Ao contar os comprimidos, notou que 6 faltavam. Logo, ela pegou o frasco e disse ao Pichos: "Este é o culpado." Essa observação fez com que o detetive se lembrasse de um fator importante: o frasco de Tylenol, que também havia sido encontrado na casa de Mary Kellerman. Os frascos de Tylenol nas mãos dos investigadores revelaram uma conexão macabra. Ambos compartilhavam do mesmo lote, MC-880. O médico legista, Dr. Donahue, com a sua astúcia, propôs um teste simples, mas revelador: sentir o cheiro do frasco. E este se revelava como amêndoas mágoas, um indicativo clássico da presença de cianeto. Essa verificação conectou os casos e expôs uma realidade horrível. O Tylenol, confiado por muitos para aliviar a dor, estava contaminado com veneno. O Centro de Segurança contra Venenos e Drogas das Montanhas Rochosas confirmou o impensável após concluir as análises de sangue. Cianeto nos frascos de Mary, Ada, Stanley e Teresa, sendo vítimas fatais, com níveis de cianeto em seu sangue variando entre 100 a 1000 vezes acima do limite letal. A inspeção meticulosa das cápsulas mostrou diferenças discretas que sugeriram uma contaminação intencional. O que começou como uma série de eventos trágicos isolados rapidamente se desdobrou em um caso de envenenamento em massa, com o Tylenol no centro das atenções. As cápsulas contaminadas destacavam das outras. Elas eram maiores e continham um pó granulado. Com o tempo, o cianeto corroía o revestimento das cápsulas, deixando a manipulação evidente. O cianeto é uma substância química letal. Ele bloqueia a capacidade do sangue de transportar oxigênio para as células. E claro que sem o oxigênio, as células param de funcionar, e a vítima pode sentir uma asfixia. A ação do veneno é tão rápida que as mortes ocorreram quase que instantaneamente. Ainda no dia 29 de setembro de 1982, a tragédia continuou a se desenrolar. Mary Lynn Reiner, de 27 anos, de Wakefield, Illinois, havia acabado de sair do hospital com sua bebê recém-nascida. Sentindo as dores comuns do pós-parto, ela seguiu a recomendação médica e tomou o Tylenol extra forte. Poucos minutos depois, ela desmaiou. Seu marido Ed ligou para o 911, mas Mary foi declarada morta na manhã seguinte, às 9h30. Em um caso separado, Mary McFarland, uma funcionária da companhia telefônica Bell, tomou o Tylenol para aliviar uma dor de cabeça e desmaiou em seu local de trabalho, causando um grande alarme entre seus colegas. Ela foi levada para o hospital Good Samaritan em Dowers Grove, mas infelizmente faleceu às 3h15. Era uma coincidência estranha e trágica. 13 das vítimas compartilhavam o mesmo nome, Mary, a jovem de 12 anos, uma nova mãe de 27 e a funcionária da empresa Bell. Paula Price, uma comissária de bordo de 35 anos, foi vista por câmeras de segurança comprando o Tylenol. No dia 1º de outubro, após a sua irmã não conseguir contato com ela, a polícia foi chamada e encontrou Paula sem vida em seu apartamento. Naquele mesmo dia, Teresa Janos também faleceu. A conexão entre as mortes e o Tylenol gerou um grande alarme público. O que antes era visto como um remédio seguro e confiável, agora era motivo de medo e desconfiança. A história do Tylenol remonta a 1958, quando a Johnson & Johnson adquiriu os laboratórios McNeil.
fabricante do Tylenol. Lançado como analgésico de venda livre na época dos anos 60, o Tylenol rapidamente se tornou líder de mercado. Mesmo diante da concorrência, manteve-se no topo com 37% do mercado. Até o início dos anos 80, mais de 100 milhões de pessoas usavam o Tylenol, representando 19% do lucro da Johnson & Johnson até o terceiro trimestre de 1982, a época dos fatos. Era o analgésico mais utilizado nos hospitais, sendo prescrito 10 vezes mais do que qualquer outro. State-of-the-art medical equipment. Hospitals use it to locate pain. And to help fight pain, they have a choice of pain relievers. What do they use most? Tylenol. Look, last year hospitals dispensed 10 times as much Tylenol as the next 4 brands combined. Hospitals can trust Tylenol to give effective relief without the stomach irritation possible with aspirin or any other type of pain reliever. Well, if hospitals use Tylenol, shouldn't you? Tylenol, the pain reliever hospitals use most. Inicialmente, o Tylenol continuou nas prateleiras das lojas, apesar do recall somente do lote MC880. A situação se agravou quando mais lotes contaminados foram descobertos. A prefeita de Chicago, Jeannie Barnes, advertiu que ninguém deveria usar o Tylenol, independente do lote. Na noite do dia 1º de outubro, foi ordenado que todas as caixas de Tylenol fossem removidas das prateleiras. A McNeil Consumer Products, uma divisão da Johnson, a produtora do Tylenol, recolheu mais de 31 milhões de frascos e ofereceu uma recompensa de $100 mil por informações que levassem ao responsável. As medidas de precaução custaram à empresa cerca de $100 milhões. A produção e a publicidade do Tylenol foram suspensas e as pessoas foram aconselhadas a não usar o produto. Dos frascos recolhidos, 50 comprimidos contaminados foram encontrados em 8 frascos. 5 desses frascos estavam ligados às vítimas. 2 foram devolvidos contaminados e 1 não tinha sido vendido. Embora a Johnson & Johnson não tenha sido considerada legalmente responsável, a crise abalou profundamente a confiança dos consumidores. O medo se espalhou rapidamente. As ruas de Chicago ressoavam com avisos de polícia e as notícias alertavam sobre o perigo nas farmácias. O Tylenol, antes considerado seguro, agora era visto como perigoso. A FDA registrou centenas de casos de produtos adulterados e surgiram relatos de indivíduos mal intencionados, adicionando venenos a produtos que antes eram seguros. A cidade estava em estado de alerta, e o que todos queriam compreender daquela situação unia-se com 2 perguntas: quem teria coragem de cometer um ato tão ruim? E o porquê? A investigação avançou, mas a solução do caso parecia tão distante quanto no início. A polícia e os investigadores trabalhavam intensamente, mas o mistério persistia. Quem teria feito isso? Uma pessoa agindo sozinha ou um grupo? E qual seria o motivo? Seria algo pessoal, um ato de vingança ou algo mais sinistro e calculado? As autoridades analisaram cada detalhe, cada movimento, cada suspeito. A comunidade estava em alerta e tinha aquele medo de que o próximo frasco de Tylenol pudesse ser o último. E agora eu quero explorar com vocês algumas teorias e suspeitos desse mistério ainda não resolvido. Em 6 de outubro, o caso Tylenol tomou um rumo ainda mais estranho. A McNeil, a responsável pelo medicamento, foi alvo de uma carta de extorsão. O remetente anônimo ameaçava causar mais mortes caso não recebesse $1 milhão. A empresa deu a carta ao FBI e as digitais da carta foram cruciais para a prisão de James Lewis, em 13 de dezembro, em Nova York. Sem outras provas, Lewis foi condenado apenas por tentativa de extorsão.
cumprindo 13 anos. Ele negou qualquer envolvimento nos assassinatos e, em 2010, chegou a fornecer amostras de DNA ao FBI. Antes desse episódio, Lewis enfrentava problemas legais. Em 1978, foi acusado de assassinato, mas ele foi absolvido. Em 1981, ele foi suspeito de falsificação. Uma disputa financeira com Frederick McHale surgiu e o número da conta do cara foi usado na carta de extorsão do Tylenol. Durante os envenenamentos de 1982, Lewis e sua esposa adotaram identidades falsas e fugiram. Investigações mostraram que ele não estava em Chicago durante as mortes, o que impossibilitou dele ter colocado cianeto nas cápsulas. E apesar das suspeitas de um passado duvidoso, a ligação de Lewis com os envenenamentos nunca foi comprovada, e o mistério do caso do Tylenol continuou. Numa noite agitada de um pub irlandês, Roger Arnold tornou-se o centro das atenções ao se vangloriar de ser o arquiteto da tragédia do Tylenol, exibindo um pó que afirmava ser o cianeto. O proprietário do estabelecimento ligou rapidamente para a polícia, que não tardou em prender Arnold. Em sua residência encontraram um arsenal de armas, mas o cianeto não estava. Questionado sobre o veneno, Arnold alegou que era para projetos especiais e que havia se desfeito dele após os envenenamentos. A narrativa de Arnold continha coincidências curiosas com os envenenamentos. Mary Lynn Reiner adquiriu o Tylenol nas proximidades do hospital onde sua ex-esposa estava internada, e ele trabalhava no mesmo local em que o pai de Mary. Sua ex-esposa, incerta sobre a capacidade de cometer esses atos, lembrou-se de ter se sentido mal após consumir Tylenol que ele lhe dera. Na casa de Arnold, a polícia descobriu passagens para a Tailândia e literatura sobre crimes, incluindo o notório Anarchist Cookbook. Também encontraram um pó branco, que se revelou ser inofensivo, sendo somente carbonato de potássio. Sem evidências sólidas, Arnold foi excluído da lista de suspeito dos envenenamentos. Contudo, em junho de 1983, Arnold cometeu um erro fatal. Ele disparou contra um homem, que ele acreditava ser o dono do bar que o tinha denunciado, mas tragicamente era um inocente. Por este crime, Arnold foi sentenciado a 30 anos de prisão. E, embora tenha sido liberado mais cedo sob liberdade condicional. Com o passar dos anos, o caso do Tylenol permaneceu um enigma, com a polícia e os detetives se esforçando para identificar o autor dos envenenamentos. E logo um outro nome surgiu: Ted Kaczynski. O Unabomber surgiu como suspeito devido às suas ligações com a cidade de Chicago e à proximidade da sua residência como um dos locais dos crimes. Kaczynski é uma figura infame na história criminal dos Estados Unidos. Um matemático brilhante, ele se tornou um terrorista doméstico, e o motivo seria a rejeição à modernidade. Ele foi capturado em 1996 e está cumprindo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E apesar da sua reputação, Kaczynski negou qualquer envolvimento com o caso do Tylenol. Em 2009, o FBI de Chicago decidiu revistar as provas com tecnologia atualizada e solicitou uma amostra de DNA de Kaczynski. Ele concordou, mas sob uma condição de que seus pertences nunca fossem leiloados. E também demonstrou uma preocupação incomum para um condenado: o medo de que o teste de DNA pudesse incriminar um inocente. Uma atitude peculiar, um criminoso com consciência, talvez? Enfim, depois de tudo isso, houve uma transformação na indústria farmacêutica. A Johnson & Johnson, fabricante do Tylenol, reconheceu que, apesar da confiança no medicamento, havia um receio palpável em relação à segurança da embalagem. Em resposta, a empresa inovou e introduziu uma nova embalagem
com diversas camadas de segurança. Essa mudança foi pioneira e estabeleceu um padrão de proteção, garantindo que qualquer interferência no produto fosse imediatamente evidente, restaurando assim a confiança do consumidor na integridade do Tylenol. Os envenenamentos do Tiledon de 1982 marcaram um dos episódios mais sombrios e misteriosos da história criminal americana. Apesar de uma investigação detalhada e a identificação de vários suspeitos, o caso continua sem solução e deixa um legado de perguntas não respondidas, além do impacto profundo na consciência pública. Embora ainda não saibamos quem foi o responsável ou o porquê cometeu tais atos, a importância de manter a segurança e a proteção em todos os aspectos de nossas vidas é uma verdade que sempre irá permanecer. E me conta nos comentários o que você acha que pode ter acontecido. Agradeço caso tenha ficado até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para as notificações. Obrigada e até uma próxima aventura!